crianças? O tema da nossa aula de hoje é números primos. Os números primos, eles são aqueles maiores que 1 e que possuem apenas dois divisores, o número 1 e o próprio número. O número 1, ele pode ser dividido apenas por ele mesmo. Por isso, podemos dizer que o número 1 não é primo. Já os números compostos são aqueles maiores que 1 e que possuem mais que dois divisores. Então, para ser um número composto, ele tem que ser maior que 1 e ele deve possuir mais que dois divisores. A palavra primo, ela vem do latim e significa primeiro. Os números primos são os primeiros na medida em que geram todos os demais números naturais pela multiplicação. Então, os números naturais, eles podem ser gerados por números primos, pela multiplicação de números primos. Vamos ver alguns exemplos? O número 6, ele é o resultado da multiplicação de dois números primos, o 2 e o 3. E o 36? O 36, ele é o resultado da multiplicação do 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. O 2 e o 3 são números primos. Então, no caso do 36, que é um número composto, ele pode ser escrito como produto de números primos. Ele tem mais que dois números primos multiplicando entre si. Outro exemplo, 105. O 105 é resultado da multiplicação do 3, do 5 e do 7, que são números primos. Então, aqui é uma demonstração que o 105 é um número composto, porque ele tem mais que dois números primos se multiplicando para dar o resultado de 105. E a decomposição de números em fatores primos? Nós vamos usar muito isso, principalmente com frações, né? Então, vamos ver como é que funciona essa decomposição. A decomposição de um número composto em fatores primos é única, diferenciando-se apenas pela ordem dos fatores. Geralmente, nós começamos pelo menor número, que é o 2. Então, sempre que a gente for fatorar, que a gente for fazer decomposição em fatores primos, nós começamos pelo número mais baixo, tá bom? Coloquei um exemplo aqui, que é o número 24. Como que a gente faz para fatorar? Nós colocamos um número e riscamos uma barra. E vamos fazer a divisão desse número em fatores primos, começando pelo 2. 24 dividido por 2. Dá uma divisão exata? Sim, é o número 12. Então, nós colocamos o 12 embaixo do 24. Continuamos fatorando. 12 dá para dividir por 2? Dá. Dá o número 6. 6 vezes 2, 12. Então, nós colocamos o 6 debaixo do 12. Sempre o resultado nós vamos colocando embaixo. E esse lado da barrinha, vamos colocando os números primos no qual a gente está fazendo a divisão. O número 6 divide 2? Sim, é o 3. 3 vezes 2, 6. Chegou no número 3. O 3 não divide 2, não dá uma divisão exata. Então, nós passamos para o próximo número primo, que é o número 3. Então, 3 divide 3 e dá o resultado 1. Quando chega no resultado 1, nós paramos de fazer a decomposição, tá bom? Aí, como que nós escrevemos? Ó, dessa forma, o número 24 pode ser escrito como o produto de seus fatores primos. Produto de quais números? Dessa barrinha aqui. Então, 24 é o resultado de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Outra maneira de escrevermos é colocando os valores que estão repetidos em forma de potência. Como nós fazemos isso? A base
é o número que você está multiplicando, que é o 2, é o número grande. O pequeno, que é o expoente, é a quantidade de vezes que esse número é multiplicado. Nesse caso, o número 2 multiplicou por ele mesmo 3 vezes. Então, o expoente é número 3. Então, nós colocamos 2 elevado a 3 vezes 3, que é igual a 24. Onde nós usamos essa decomposição? Nós usamos no cálculo do MMC, quando nós vamos fazer a soma de frações, né? A subtração de frações com denominadores diferentes, nós vamos fazer o cálculo do MMC. E como que fazemos isso? Utilizando a regra prática de decomposição de fatores primos, essa que nós acabamos de ver. Podemos obter o MMC de 2 ou mais números. Então, como que faz isso? Você vai pegar os números, no caso aqui é 126 e 105, colocamos um do lado do outro, separado por vírgula, e colocamos um traço do lado deles. E vamos começar a fatorar. O 126 divide por 2, que é o primeiro número primo? Sim. Dá 63. 63 vezes 2 dá 126. O 105 não dá para dividir por 2. Então, nós repetimos esse número e continuamos fazendo a divisão. Agora, 63 não divide mais 2. E o 105 também não. Passamos para o próximo número, que é o 3. 63 divide por 3, dá uma divisão exata, dá um valor de 21. 105 divide por 3, dá um valor exato, que dá o valor de 35. Então, nós colocamos o resultado embaixo de cada número e continuamos a fatorar. 21 divide por 3? Sim, divide. Dá o número 7. 7 vezes 3, 21. Dá uma divisão exata. O 35 não divide 3, então, nós repetimos ele embaixo. Continuamos a fatorar. 7 e 35 não divide 3. Então, nós passamos para o próximo número primo. Qual é o próximo número? É o 5. Então, nós colocamos aqui o 5, mais 7 não divide 5, nós repetimos o 7. 35 divide 5, então, nós fazemos a divisão, que dá 7. 7 vezes 5, 35. O resultado, nós colocamos embaixo do 35. Tá bom? Continuamos a fazer a divisão. Sobrou 7 e 7. Então, o número 7 não divide 5, não dá uma divisão exata. Passamos para o próximo número primo, que é o próprio 7. Então, nós colocamos o 7 aqui. 7 divide 7 dá 1, 7 divide 7 dá 1. 1 vezes 7, 7, e a divisão fica exata. Deu o resultado 1, acabou a fatoração. O MMC, ele é dado pelo produto dos fatores primos encontrados. Então, como que se calcula esse MMC? Você vai multiplicar os valores primos que está aqui desse lado da barra. Então, colocamos assim, abreviado MMC, os números que nós estamos fatorando, que é o 126 e o 105, entre parênteses separados por vírgula, e colocamos os fatores primos multiplicando entre si. Então, 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5 e vezes 7. Como o 3 está aparecendo 2 vezes, você pode colocar em forma de potência. A base fica sendo 3 e o expoente, que é o número menor, é a quantidade de vezes que ele aparece, multiplicando. No caso, são 2, vai ser 3 elevado a 2. Efetuando a multiplicação, dá 630. Então, o MMC de 126 e 105 é 630. E para calcular o máximo divisor comum, também dá pela decomposição de fatores primos? Dá, mas o cálculo é um pouco, você
um pouco diferente na hora de você coletar esses números primos. Então, você vai colocar os valores também, um do lado do outro, separado por vírgula, passa o traço da divisão e vamos começar a fatorar pelos números primos, começando pelo mais baixo, que é o 2. 630 e 294, ambos dividem por 2. Então, você vai fazer a divisão e colocar o resultado respectivo embaixo de cada número. No caso, deu 315 e 147. Esses números não dividem mais por 2, então, nós passamos para o próximo número primo, que é o número 3. 315 e 147, ambos dividem pelo número 3 e dá uma divisão exata. Então, nós colocamos o resultado aqui. 105 embaixo do 315 e 49 embaixo do 147. Agora, vamos verificar. 105 divide 3? Sim, dá uma divisão exata, dá 35. 49 não divide por 3, então, nós repetimos o 49 embaixo. 35 e 49, ele não divide mais por 3. Então, nós passamos para o próximo número primo, que é o 5. 35 divide 5? Divide. Dá uma conta exata, dá o número 7. Então, nós colocamos o 7 aqui. 49, ele não divide 5. Então, nós repetimos o número embaixo. Agora, ficou o número 7 e o número 49. Ele divide por 5? Não, nenhum deles divide por 5. Então, nós passamos para o próximo número primo, que é o 7. 7 dividido por 7 dá 1. 49 dividido por 7 dá 7. Nós colocamos o 7 embaixo do 49. Continuamos fazendo a fatoração. Não tem que ser o resultado 1 para ambos. Quando chegar no 1, entre ambos, é que nós paramos de fatorar, que ainda tem o número 7. Então, o 1 não divide 7, nós repetimos. E 7 divide 7 dá 1, nós finalizamos. Quando chegou aqui no resultado de 1 e aqui também, nós finalizamos. Paramos de fatorar, tá bom? Aí, nós vamos calcular o máximo divisor comum. Como que a gente faz? A gente pega o número primo, que foi a divisão de ambos, simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, aqui seria o 2, o 3 e o 7. Então, nós colocamos assim, abreviado MDC, 630 e 294 separado por vírgulas e entre parênteses, igual a multiplicação do que multiplicou os dois números ao mesmo tempo. No caso, seria o 2, o 3 e o 7. 2 vezes 3, 6, vezes 7, 42. Qual a outra informação que nós podemos ter do MDC? Então, o MDC é quando o máximo divisor comum de dois ou mais números naturais é apenas o número 1, quando você faz aquela verificação de divisores do número, e você está verificando os dois números, e o único número, o divisor comum entre eles é o número 1, nós dizemos, então, que esses números são primos entre si. O exemplo que eu coloquei aqui é o número 20 e o número 63. Então, eu coloquei os divisores de 20 e os divisores de 63. Você olhando, o único número comum entre eles é o 1. O único número divisor comum entre eles é o número 1. Então, dessa forma, nós dissemos que o número 20 e o número 63, eles são primos entre si, tá bom? Então, com base nessas informações, nessas explicações, eu fiz uma atividade lá para vocês no Classroom, tá bom? Bons estudos!